Com o lançamento de Jurassic World Recomeço e com a confirmação de que os espinossauros não só estão vivos, como aparecem em grupo, uma questão inevitavelmente volta à discussão. Será que existe algum predador terrestre capaz de enfrentar essas criaturas hoje? É isso que a gente vai descobrir, então deixa seu like porque esse vídeo está bom demais. Bora começar! A franquia sempre estabeleceu confrontos marcantes entre grandes dinossauros. No Jurassic Park original vimos a Rex superar 2 Velociraptors, em Jurassic Park 3 o espinossauro ficou marcado por ter derrotado um Tiranossauro Rex, já Jurassic World trouxe o embate entre a Indominus Rex e a Rexy. Reino Ameaçado colocou o Indoraptor frente a frente com a Blue e Dominion encerrou sua trilogia mostrando a derrota do Giganotossauro diante da Rexy com ajuda externa. Agora, com a volta dos espinossauros em Recomeço, a grande questão é, entre os dinossauros predadores que ainda estão vivos nesse universo cinematográfico, qual deles teria condições reais de enfrentar um espinossauro adulto? Antes do lançamento do último filme, existia muita confusão sobre a continuidade do espinossauro, se seria algum espino já visto antes ou não. Como em Acampamento Jurássico, sabe? Onde o espino que é visto na série é o mesmo de Jurassic Park 3. Com o Jurassic World Recomeço, essa discussão perde força. Agora sabemos que espinossauros estão vivos, ativos e presentes em grupo nas regiões tropicais onde a história se passa. Ou seja, não estamos falando mais de um único sobrevivente, mas sim de uma população estabelecida e aparentemente não é nenhum espinossauro visto anteriormente. A sinopse oficial já antecipava isso ao revelar que 5 anos após os eventos de Dominion, o planeta se tornou hostil para os dinossauros, restando apenas aqueles capazes de sobreviver em ambientes equatoriais isolados, exatamente como o filme confirma ao mostrar a ilha St. Hubert. É importante a gente deixar claro que nessa análise estamos falando apenas de dinossauros naturais, ou seja, animais não híbridos e não modificados geneticamente. Dentro desse recorte que a gente estabeleceu, o maior predador terrestre ainda existente nesse universo cinematográfico continua sendo o espinossauro, que atinge cerca de 54,8 pés de comprimento, podendo até ultrapassar essa marca. Isso o torna aproximadamente 1,5 metros mais longo que o giganotossauro visto em Jurassic World Dominion. Entre os grandes terópodes naturais que já apareceram na franquia, podemos citar Rexy, Bucky Doe de O Mundo Perdido, os espinossauros que agora foram confirmados como um bando e o Giganotossauro, que é o último gigante apresentado na era de Jurassic World. E também entram nessa lista Big It e Little It de Acampamento Jurássico. Mas a pergunta é, quais desses ainda estão vivos quando chegamos aos eventos de Jurassic World Recomeço? Big It e Little It continuam vivas ao final da linha do Acampamento Jurássico. O Giganotossauro, como sabemos, morreu em Dominion. Já Rexy, Bucky e Doe representam um grande ponto de interrogação. Considerando que Recomeço acontece 5 anos após Dominion, a ideia de que a Rexy e possivelmente Bucky e Doe ainda estarem vivos se torna cada vez menos plausível. Durante o Cretáceo, um Tiranossauro Rex vivia entre 28 a 30 anos de idade, com raríssimos indivíduos ultrapassando essa faixa. Portanto, caso ainda estivessem vivos, esses animais teriam passado dos 35 anos, o que é uma idade avançada demais para qualquer terópode manter vigor suficiente para enfrentar um espinossauro adulto. A Sul, o maior espécime de Tiranossauro Rex já documentado na paleontologia, provavelmente ultrapassou os 30 anos de idade, apresentando sinais de desgaste natural com artrite leve e possíveis infecções. Seguindo essa referência real, se a Rex ainda estivesse viva nos eventos de Jurassic World Recomeço, ela, assim como Bucky e Doe, já teria passado dos 35 anos, que é uma idade extremamente avançada para um Tiranossauro Rex. O T-Rex é um exemplo de dinossauro que cresce muito rápido e atinge a maturidade muito cedo, mas também se desgasta com a mesma intensidade. Mas isso levanta outra questão. E os espinossauros? Eles também estariam velhos demais para serem uma ameaça? A verdade é que não existem muitos dados concretos sobre a longevidade dos espinossauros. Ainda assim, a gente consegue fazer um paralelo usando carnossaurídeos de tamanhos semelhantes. Holótipos, sabe, como Merachis e especialmente um giganotossauro de idade muito avançada, sugerem que grandes terópodes podem viver até meio século. O padrão observado é claro, quanto maior o carnívoro, maior a expectativa de vida. Com isso, há uma possibilidade de que os espinossauros também possuam uma longevidade significativa, e na franquia jurássica tudo indica que o grupo visto em Recomeço pode não estar em seu auge absoluto, mas certamente não está velho o suficiente para perder eficiência em combate. Considerando ainda que esse animal continua sendo o maior terópode natural da franquia, derrotá-lo exigiria algo excepcional.
Se esses espinossauros evitassem lesões graves ao longo da vida e mantivessem hábitos de caça eficientes, é possível que continuem dominando o território por muitos anos. Agora que a gente sabe que carnossaurídeos maiores tendem a viver mais, vale lembrar que o Gigantossauro de Jurassic World Dominion tinha provavelmente menos de 5 anos quando apareceu, o que acaba colocando a sua derrota em outra perspectiva e reforça o contraste com a maior longevidade potencial dos espinossauros. Se o Giga apresentado em Jurassic World Dominion não tivesse sido morto naquele filme, ele poderia, em teoria, ter dominado o Vale da Biosyn por mais 4 décadas. E esse dado é útil apenas para reforçar como grandes terópodes naturais podem ter ciclos de vidas mais longos. Seguindo a mesma lógica, os espinossauros vistos em Jurassic World Recomeço provavelmente ainda têm muitos anos de vigor antes de atingirem qualquer limite imposto pela idade. E isso nos leva à pergunta central: existe algum predador natural forte o bastante para enfrentar um espinossauro adulto ou até um grupo deles? A resposta não é simples, mas há alguns candidatos possíveis aqui. A dupla de Tiranossauro Rex de acampamento jurássico, a Big It e a Little It, talvez seja uma das poucas combinações com potencial real. Elas são Tiranossauro Rex comuns, ambas cresceram em um ambiente controlado, sendo constantemente avaliadas, treinadas e em muitos momentos forçadas a enfrentar outros dinossauros. Essa rotina violenta acabou moldando principalmente a jovem Little It, que desenvolveu resistência física, agressividade e reflexos acima da média, características que poderiam colocá-la como um adversário considerável para um espinossauro adulto. A Big It também apresentava dimensões respeitáveis, comparáveis às da própria Rex em seu auge, Se sua filha continuasse saudável ao longo dos anos seguintes, poderia muito bem alcançar esse mesmo porte. E entre os T-Rex que ainda podem estar vivos na franquia, elas são sem dúvida as candidatas mais fortes. Há também o caso do Junior, que foi apresentado em Um Mundo Perdido, que foi o segundo filme de Jurassic Park. Hoje ele seria um Tiranossauro Rex adulto, plenamente desenvolvido, embora já entrando nos anos finais de sua vida. Isso considerando que ele nasceu por volta de 1996 ou 97, e que Recomeço se passa em 2027, Junior teria cerca de 30 anos, uma idade avançada para um Tiranossauro Rex, mesmo que tivesse vivido de forma relativamente saudável, sabe? Ele já não estaria no auge físico dele, muito menos em condições de enfrentar um grande terópode com a força e a vitalidade de um espinossauro. E além disso, seus pais eram consideravelmente menores do que a Rex da Nublar, o que sugere que Junior nunca atingiria o mesmo porte dos maiores representantes da espécie. Por isso, quando comparamos diretamente Junior e Little It, a jovem do acampamento jurássico surge como uma opção muito mais promissora para derrotar um espinossauro. A questão sobre o paradeiro de Junior continua sem resposta. Algumas especulações sugerem que, caso ainda esteja vivo, ele poderia ter sido realocado para alguma instalação controlada, como o próprio Santuário da Biosyn. No entanto, a sinopse de Jurassic World Recomeço deixa claro que os dinossauros que sobreviveram aos anos posteriores a Dominion se concentram em regiões próximas à faixa equatorial, que seriam áreas tropicais, que incluem exatamente o arquipélago das 5 Mortes. Isso acaba reduzindo bastante a possibilidade de Junior estar em qualquer outra região. Nesse cenário, os únicos predadores terrestres capazes de representar alguma ameaça para as espécies de espinossauros adultos seriam possíveis Tiranossauros Rex remanescentes da Ilha Sorna. Isso caso ainda existam alguns indivíduos vivos ali. E vale lembrar que o último local associado a um espinossauro antes de Recomeço era a Ilha da Mantacorp. Considerando que o espinossauro é um dinossauro semi-aquático, é perfeitamente plausível imaginar que um indivíduo ou até um pequeno grupo tenha se deslocado por vias costeiras e fluviais até retornar a Sorna, ou outra região semelhante. Isso desde que evitasse o território do Mosasauro, lógico. Também existe a possibilidade desses animais terem sido transportados por humanos voluntariamente ou não. O fato é que em Recomeço, os espinossauros aparecem estabelecidos em um ambiente tropical, convivendo novamente com criaturas que poderiam, em teoria, desafiá-los. Mas acaba surgindo uma outra pergunta. Além de um Tiranossauro Rex saudável, será que existe alguma espécie natural capaz de enfrentar um espinossauro adulto? A lore oficial sugere que vários laboratórios ao redor do mundo continuam criando e estudando espécies novas, não híbridas no caso, mas dinossauros naturais ainda não vistos no filme, como o Carcharodontosauro ou o Mapussauro. Ambos são grandes terópodes que, com pequenas variações genéticas ou condições ambientais específicas, poderiam oferecer perigo real a um espinossauro. Há também a possibilidade de introdução de grandes dromeossaurídeos, como o Utahraptor, muito maior e mais robusto do que qualquer raptor já mostrado na franquia. Ainda assim, fora essas hipóteses, não existe outro predador terrestre natural confirmado, vivo nos eventos atuais que tenha capacidade real de enfrentar um espinossauro. Mas isso levanta uma última reflexão.
Será que é necessário seguir o mesmo ciclo narrativo de colocar o espinossauro contra outro grupo carnívoro? Pela primeira vez, esse animal pode representar algo diferente, um predador que simplesmente continua vivo sem ser derrotado e que encontrou um território próprio para sobreviver. Um dinossauro que, ao invés de ser usado como um antagonista de um filme, pode ter finalmente retornado ao seu ambiente natural para viver o restante dos seus dias sem enfrentar mais duelos inevitáveis. E no fim, a presença dos espinossauros em Jurassic World Recomeço deixa claro que o universo jurássico ainda tem muito a revelar. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual dinossauro natural você acha que teria chance real contra um espinossauro adulto? A Big It? A Little It? Algum sobrevivente perdido, talvez da Ilha Sorna? Ou você acredita que nada do que resta hoje conseguiria encarar esse bando de predadores? E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal. Lembrando que cada inscrição ajuda demais a gente continuar trazendo conteúdo aqui pra vocês, beleza? Então deixa o like, ativa o sininho e compartilha com alguém que também ama esse universo. Obrigado por assistir até aqui, fique com Deus, um abraço a nós, tchau!